E aí, empreendedor, eu sou o Michael Andrade, do Consultorando, e estou aqui para falar com você sobre empreendedorismo. Isso mesmo, vou falar aqui sobre algumas sacadas sobre empreendedorismo. Por que isso? Esses dias eu estava tomando um café com um amigo meu, o Marcelo, e no meio da conversa surgiram várias dúvidas sobre esse assunto. Dúvidas que ele estava tendo e que eu também tive. E aí me saiu a ideia, né? Me deu a ideia de que assim, se ele teve, eu tive, você também pode ter. Pensando nisso, resolvi criar esse canal para a gente compartilhar e poder falar sobre o assunto. Esclarecer o maior número de dúvidas possíveis referente a esse assunto que a cada dia vem crescendo, né? Empreendedorismo. Então vamos lá, né? Se você é aquela pessoa, você está inquieta, muitas ideias vêm na sua cabeça, né? Todo dia você fica pensando, ai, se eu tivesse mais tempo, se eu fizesse isso, né? Como eu gostaria de fazer aquilo, ah, se essa minha ideia desse certo, e a gente não coloca no papel, né? Tem aquele algo mexendo aqui por dentro, aquele sangue de empreendedor correndo nas nossas veias, e a gente fica com tanta informação que não sabe nem por onde começar, né? Então essa é a pergunta que você faz, que eu já fiz, né? Por onde começar? Como canalizar e centralizar todas essas ideias e pensamentos e motivações que vêm ao mesmo tempo, né? E isso ocasiona na gente aflição, ansiedade, dúvidas, questionamentos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Ou seja, você está aqui no lugar certo, né? Seja muito bem-vindo. Então, vamos falar sobre empreendedorismo. Serão algumas sacadas, tá, que eu vou falando aqui, então é importante você me acompanhar até o final, porque você vai pode ser que você tenha tido também algumas dessas dúvidas aí ao longo desse período que você vem falando sobre empreendedorismo, OK? Então vamos lá. Quando você começa a pensar sobre empreendedorismo, a maioria de vocês, assim como eu, né, eu trabalhava na área de CLT. Sempre trabalhei em indústrias. E eu imaginava que eu poderia dar mais, eu poderia fazer mais, que o meu trabalho, a minha mão de obra não estava muito bem aproveitada naquela função que eu estava fazendo. E sempre imaginando, né, algumas ideias e pensando assim, nossa, se eu utilizasse a força e o conhecimento que eu tenho, a força de vontade e o conhecimento, eu poderia ir muito mais além. Mas sempre ficava naquilo, né, pensando nisso. E o que, que acontece? Quando você fica pensando e não coloca em prática, você não transfere a sua ideia, não tira a sua ideia da cabeça e transfere para o papel, o que, que acontece? Quando você menos espera, o dia passou. Né? A sua rotina diária, independente se você trabalha hoje como um empregado, CLT, que a maioria trabalha, e pretende fazer um planejamento, né, como um plano B, e depois, futuramente, isso ser um plano A, o tempo passa muito rápido. As atividades do nosso dia a dia acabam tomando nosso tempo. E você pensa, né? Chega o final do dia, você pensa assim: agora eu vou chegar em casa, vou conseguir focar e vou trabalhar na minha ideia. Mas aí você chega em casa, se você é casado, a sua esposa, você tem que dar atenção para sua esposa. Se você tem filhos, você vai priorizar os seus filhos. Se você não é casado ou independente disso, você está estudando, tem outras atividades, outras prioridades. O que, que acontece? O dia se passa e você perdeu mais um dia. Né? Aí você pensa, amanhã eu vou fazer isso. Final de semana que vem eu vou fazer. E quando você vê, o tempo vai passando, os anos vão passando e você não fez nada. E você ficou com aquela ideia lá no passado. Tá? Então, eu vou começar aqui a falar algumas dicas para você, para a gente poder tirar essa ideia da cabeça e jogar ela para o plano de trabalho. Né? Então vamos lá. Primeira dica: tire sua ideia da cabeça. Isso mesmo. Escreva. Coloque isso em um lugar que você pode visualizar, que você pode alterar, que você pode estar modificando sempre que for necessário. Dificilmente isso vai dar continuidade se você não ficar colocando, não registrar. Por quê?
No dia a dia são muitas ideias, muitos pensamentos, muitas coisas acontecem. Às vezes você tem uma ideia na sua cabeça, se você não anota naquele momento que você está pensando, aquilo se passou, se perdeu. E depois você perde muito tempo tentando reestabelecer aquele pensamento, aquela sacada, aquela ideia que você teve. Então, dica, isso aqui, ó. Papel e caneta são os maiores segredos. Ande com papel, com um caderno e uma caneta. No dia a dia é a ferramenta mais simples. E é uma ferramenta mais fácil de ser utilizada e qualquer um tem acesso, tá? Se você vai dormir, deixa um caderno e uma caneta do lado da sua cama. Porque antes de dormir, ou às vezes você acaba tendo insônia, quando você acordar, se você tem essas sacadas, esses pensamentos, você está ali para você ir registrando, tá? Então essa é a primeira dica, para você tirar a sua ideia da cabeça. Não fique com seus pensamentos somente na sua cabeça, tire eles, né? Registre eles em papel. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Segunda sacada, planejamento, tá? Faça um planejamento do seu tempo. Se você for funcionário CLT hoje, trabalha como empregado em alguma empresa, eu trabalhei durante muito tempo, ou tiver outras atividades que não te permitem estar 100% do seu tempo trabalhando com isso. Isso é comum. Agora, para quem está começando a empreender, não, mas sem dúvida nenhuma, não vai ter tempo full time para exercer essa atividade. Muito pelo contrário, vai ser muito pouco tempo, né, que você vai ter para se dedicar realmente a essa função. Então você precisa se organizar. Quando e quanto tempo você vai se dedicar para isso? Isso é importante. Faça um planejamento, tá? E esse planejamento você precisa fazer no papel. Se você tem mais afinidade com o computador, faça esse planejamento numa planilha de Excel, num Word, enfim. O importante é você saber quais as etapas você vai precisar fazer de agora e quais os próximos passos, tá? Ou seja, se você trabalha como funcionário hoje, não tem tempo livre, você vai ter que falar assim, eu vou fazer meu planejamento aqui após o horário de trabalho, né? Eu preciso destinar pelo menos 1 hora por dia depois do meu expediente de trabalho, mas deixe isso certo e destine, faça isso ser válido, né? Cumpra esse seu planejamento. Se você não tem tempo durante a semana, porque você estuda, porque você tem outras atividades, reserve pelo menos um período para você focar no que você tem no que você tem vontade de empreender, pelo menos no final de semana. No final de semana você separa lá 2 horas para compensar o tempo que você não teve durante a semana. Mas o importante é você ter um tempo livre, determinado, exclusivo para você focar na sua ideia. Senão não vai funcionar também, tá? Ok. Então, terceira dica, né? Terceira sacada. Foco, ok? Tenha foco naquilo que você vai fazer. Você precisa estar focado. Hoje todo mundo fala, eu não tenho tempo, eu não consigo, não tive tempo de fazer isso ou aquilo. Pense, tempo é questão de prioridade. Você e eu temos o mesmo número de tempo. Você tem 24 horas por dia, eu tenho 24 horas por dia. Quem mora do outro lado do mundo também tem o mesmo número de horas disponíveis. Isso é justo, é igual para todos. Então, tempo é questão de prioridade. Ou seja, você só tem tempo para aquilo que você prioriza, para aquilo que é realmente importante para você naquele momento. Se você diz que não tem tempo de estudar, é porque você prioriza outras coisas no lugar de você estar estudando. Você vai para casa, você prioriza assistir uma série que você gosta, você prioriza ir num jogo de futebol, você prioriza uma saída com os amigos, você prioriza assistir um filme, enfim, você faz prioridade do seu tempo de acordo com a sua necessidade, tá? Não adianta você falar, eu não tenho tempo de estudar, porque você não prioriza o estudo, por isso que você não tem tempo. Se você tivesse priorizado, você teria tempo. Então,
Foco. Se você tem vontade de empreender, ou se você já é empreendedor, independente daquilo que você está pensando em realizar agora, tenha foco. Depois do planejamento, que você já fez o planejamento das suas atividades, o que você precisa fazer a cada dia, você precisa focar. Senão, a coisa toda ela não vai andar, tá? Então, foco é a terceira dica. Quarta sacada: recursos. Ok, você planejou, você tirou a sua ideia da cabeça, você planejou, você teve foco para a execução de uma atividade, né? Agora você precisa pensar nos recursos. Quais recursos serão necessários para você fazer com que esse seu projeto, essa sua ideia aconteça, né? Ou se você já está executando ela, o que você precisa mais? Você precisa olhar mais para frente, para o futuro, em relação a recursos. Ou seja, quais recursos serão necessários? Quais ferramentas, equipamentos, móveis? Por exemplo, eu vou trabalhar com manutenção industrial. O que é necessário para mim trabalhar com manutenção industrial? No mínimo, eu preciso ter uma caixa de ferramenta. Nessa caixa de ferramenta, o que eu preciso ter? Um alicate, uma chave de fenda, Phillips, uma chave de boca, enfim, um multímetro, um amperímetro. Depende da área que eu vou trabalhar, eu preciso ter esses recursos. Eu já tenho essas ferramentas ou não? Eu preciso de investimento para me ter elas? Qual o valor desse investimento? Se eu estou trabalhando na área administrativa, quais as ferramentas e equipamentos eu preciso ter? Eu preciso ter internet, eu preciso ter um escritório, eu preciso ter um computador, enfim. O que eu vou precisar para mim fazer o que eu quero, né? Na área que eu vou empreender? Eu vou trabalhar com confeitaria. Eu preciso de ferramentas, preciso de conhecimento, né? Qual recurso eu vou precisar? Preciso de uma mesa, preciso de um forno, preciso de uma geladeira, preciso de formas, enfim. Esse é os recursos que você precisa planejar, né? Qual a burocracia? Qual o prazo que vai levar para mim fazer tudo isso? E isso é importante você ter também. Para mim ter uma confeitaria, eu vou precisar de uma sala. Para mim ter uma sala, eu vou precisar de um CNPJ? Ou não? Para mim emitir uma nota fiscal? Para mim ter uma empresa, qual é a burocracia, qual é o passo a passo que eu vou precisar? Quanto tempo isso vai levar? Então é importante você planejar tudo isso também, tá? Você ter ideia dos recursos que você vai utilizar. Isso é muito comum. Muitas pessoas, muitos empreendedores acabam tendo muita gana de empreender, que começam a empreender de um dia para o outro e não param para pensar em pequenos detalhes. Pense, o feito é melhor que o perfeito, isso sempre. Por quê? Porque eu digo isso? Porque a gente sempre espera estar preparado, 100% preparado, para daí começar uma ideia. Eu quero montar um escritório, eu quero estar tudo 100%, parede pintada, computador, eu preciso ter um sistema para captação de clientes, eu preciso ter um sistema de administração, mas o que acontece? Depois você acaba gastando muita energia e às vezes não tem nenhum cliente no começo. E isso vai desanimando a gente. Sim, a gente é ser humano, né? Acaba afetando. Querendo ou não, vai afetar. Então, é importante você começar pequeno e depois você vai crescendo. Não queira estar 100% do seu negócio já montado, preparado, perfeito, tá? Até mesmo porque você precisa testar os seus clientes, testar o seu negócio. Será que realmente aquilo que você está imaginando, está tendo ideia, vai funcionar de fato? Será que você não precisa fazer algo diferente? Isso você só vai saber na prática. Então, tenha calma, não queira ser perfeito para você começar o seu negócio. Mas é importante você conhecer o passo a passo de cada etapa que você vai passar, tá? E detalhe, são muitas frentes ao mesmo tempo.
Às vezes você precisa estar em contato com o fornecedor lá da ferramenta que você precisa comprar, em contato com o corretor que está fornecendo a sala para você, em contato com o contador que está abrindo a empresa, e você está se preparando, está se qualificando, fazendo algum curso especializado na área que você vai prestar o serviço, né, que você vai empreender. Então são muitas frentes e você precisa se preparar para isso. Mas lembra do foco? Você precisa focar. Mas focar não significa fazer uma coisa só. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a atividade que você está fazendo naquele exato momento, você precisa focar. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir desenvolver nada. Vai parar no meio do caminho e às vezes você vai se sentir sufocado, estressado, cansado e vai acabar desanimando. Tá? E isso não pode acontecer. É comum? É. Mas essa dica é justamente para que isso não aconteça. Você tenha conhecimento sobre isso, mas você precisa se preparar e se planejar para você não chegar nessa exaustão, tá? Quinta dica, quinta sacada, ação. Não adianta você tirar a sua ideia da cabeça, colocar no papel, fazer o planejamento. Você tem foco, depois você verifica os recursos que você vai precisar se você não tiver ação, tá? Isso é muito importante. O que eu acabei de falar aqui, o feito é melhor do que o perfeito. Na maioria das vezes a gente espera estar muito bem qualificado, muito bem preparado, acha que nunca está pronto para a gente começar. Mas acredite, você está pronto. Você está pronto, você só precisa de um empurrãozinho, precisa de um encorajamento, você precisa começar e você vai aprender no dia a dia. Depois que você colocou, tirou sua ideia da cabeça, escreveu ela, agora você precisa ter um norte, né? Uma direção de por onde você vai começar. Você já tem isso. Fez um planejamento do que vai ser necessário, como você vai fazer, está focado naquilo que é prioridade, já calculou os seus recursos, quanto vai precisar, que equipamento vai ser necessário. Então agora chega a hora da ação, né? E infelizmente, na maioria das vezes é exatamente nesse momento que muitas pessoas acabam desistindo, tá? Preparam tudo que é necessário primeiro, investem em todos os recursos necessários e aí quando é para botar a mão na massa, acabam recuando. Acabam recuando porque já estão cansados, estressados, têm medo, têm dúvida, têm vergonha, né? Vergonha, mas vergonha, sim, vergonha, medo do que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Infelizmente isso é uma realidade. Muitas pessoas não fazem aquilo acontecer porque estão cercadas de outras pessoas te deixando para baixo, falando que não vai dar certo. Então você precisa se preparar, tá? Você precisa estar consciente de todas as etapas que você passou e se preparar para isso. Não é fácil. Quem disse que empreender é fácil? Não é fácil, mas é possível. Milhões de pessoas, milhares de pessoas fazem isso todos os dias. Quantas grandes empresas começaram no fundo de garagem e hoje são empresas de referência no mercado? E por que você não pode ser essa empresa também? Então você precisa acreditar em você mesmo, tá? Mas tenha para si. De nada adianta você se formar, você fazer um curso técnico, você se qualificar, você buscar o conhecimento, você se preparar se você não agir, tá? O conhecimento sem a ação é passatempo. Simples assim. Ah, eu leio 10 livros por ano. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em MBA e auditoria, viajei para fora aqui do país. De nada adianta se você não colocar em prática. Quantas pessoas você conhece que tem N formações, é PhD ali em conhecimento, mas que não fazem nada, desperdiçam o seu potencial? Então, se você tem o conhecimento dentro de você e não compartilha, não jorra esse conhecimento,
é só passatempo. É um hobby que você tem. Você é uma pessoa muito inteligente, mas não coloca em prática. E aí, o que acontece? Você vê pessoas do seu convívio, do seu dia a dia, se dando bem, empreendendo, e você pensa assim, como que essa pessoa está dando certo? Ela não sabe nem fazer isso, ela não sabe nem fazer aquilo, mas ela tem um diferencial de você, ação. Ela não esperou estar perfeita para começar o negócio dela. Ela já começou. E o que você está esperando para começar? Então, canalize todo esse conhecimento que você tem, escreva isso, passe no papel, bote em prática, que vai dar certo, não tenha medo. Tá? Então arregace as mangas e vamos fazer acontecer, ok? Crie coragem, não tenha medo. Sexta sacada: acompanhamento, análise, melhoria contínua e fazer tudo de novo. Ou seja, um ciclo. Isso mesmo, tudo de novo? Sim, tudo de novo, todo dia. É um pouquinho a cada dia, o tempo vai passando, você vai criando casca, você vai se encorpando, falando sobre negócio, sobre profissional, e você vai crescendo, você vai aprendendo com o dia a dia. A melhor escola é a prática, tá? Só que, depois que você teve tudo isso, você colocou em prática, você teve foco, teve planejamento, colocou no papel, está fazendo acontecer o negócio. Como que você vai crescer? Analisando. Você vai fazer uma coleta de dados, você vai analisar esses dados, vai montar gráficos, enfim. Aí você vai definir como vai fazer isso, tá? Vai contratar um profissional que saiba fazer isso para você, para te dar uma orientação de como fazer isso, tá? Mas é importante você monitorar isso para você sempre estar melhorando. Qual é o bolo que eu mais vendo na minha confeitaria? Qual é o dia que eu mais vendo? Qual o produto que eu mais vendo? Qual é o serviço que os meus clientes mais procuram? Qual é a dor que eles mais têm que eu posso resolver? E isso é uma análise. É simples, não é? Mas a maioria não faz isso. A maioria dos empreendedores não faz essa análise. A maioria não tem um controle, desde financeiro a controle da sua carteira de clientes. Não tem um controle sobre os seus trabalhos. Então você precisa ter isso. Você precisa olhar para a sua empresa. E a sua empresa é isso. A sua empresa são os clientes que você está prestando serviço, são os clientes que vêm comprar o seu produto. Então você precisa analisar para você focar os próximos investimentos daqui para frente. E só assim você vai acabar crescendo. O mais importante em cima disso é você não se acomodar. Por quê? Você se acomodando, você vai fazer mais do mesmo. Você não vai evoluir. E hoje tudo evolui muito rápido. Né? Então, a gente está vivendo uma revolução a cada dia. É a internet que há 10 anos atrás a gente nem sabia que existia. E hoje a gente está aí conhecendo o 5G e ainda está atrasado, porque em outros países já existe isso. Mas as coisas se moldam muito rápido e você precisa estar preparado para isso. Hoje a gente vê inteligência artificial, a gente vê a tecnologia na indústria mesmo sendo avançada por causa disso, a internet evoluindo cada vez mais, e com a evolução da internet tudo evolui, né? Tudo evolui muito rápido. Mas a dica que eu quero dar aqui é você ter calma, você precisa ter análise, planejamento, você precisa fazer isso todo dia, sempre pensando em crescer, mas sem atropelar as coisas, tá? Você não precisa sair atropelando tudo, achando que você precisa evoluir amanhã, né? Hoje já não está bom mais o jeito que você está fazendo. Não, você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo e ir melhorando com o decorrer do tempo, tá? Como eu sou aqui do Sul, né, sou de Curitiba, pense assim, um pinhão de cada vez, daqui a meia hora você tem uma sacola cheia. Se você vai embaixo de um pinheiro e você vai catar pinhão, daqui a meia hora, de um em um, você tem uma sacolinha cheia. Daqui a 2, 3 horas você pode ter um saco de pinhão, já de tanto pinhão que você saiu catando no chão.
A mesma coisa é com o empreendedor. Ou seja, você vai começar com um cliente, um serviço, mas a sua autoridade vai se desenvolvendo, a sua qualidade vai melhorando, o seu atendimento vai se aperfeiçoando, você vai ficando mais safo naquilo que você está fazendo, vai adquirindo conhecimento. De um cliente passa para dois, passa para três, daqui a pouco você está contratando mais pessoas para trabalhar com você. E isso é natural. Agora você tem que ter paciência, né? Não é de um dia para o outro. Alguns têm mais velocidade do que outros, isso vai depender muito da área que você está se desenvolvendo, mas o fato é, você consegue chegar lá, ok? Sétima dica, tá? Comprometimento. Ok, você já fez o negócio todo dar certo, você já está analisando os seus dados, está monitorando eles, mas você precisa ter comprometimento, porque as estatísticas mostram que muitos empreendedores desistem depois de 1 ano de empresa, 2 anos de empresa, até 10 anos de empresa. Tá? Se você for olhar o índice de empresas hoje que estão acima de 10 anos, é muito pouco no Brasil. Acima de 10 anos. E olha que 10 anos de empresa, a pessoa já teve tempo de acertar, de errar, já criou aquela resistência, né? E ainda assim acabam tendo problemas. O que acontece? Qual que é a diferença entre uma pessoa bem-sucedida hoje, de uma empresa bem-sucedida, para uma empresa ou pessoa mal-sucedida? Qual que é a diferença? Você já parou para pensar nisso? Dinheiro, estudo, podem ser fatores. Ah, aquela empresa lá já começou grande, já tinha dinheiro. Aquela pessoa lá era formada, eu não sou formado. Ela teve sucesso por isso, mas eu não sou formado ainda, então por isso não tive sucesso. Será que é por isso? Família ou sorte? Ah, aquela pessoa ou aquela empresa teve sorte, né? Gente, a única diferença entre a pessoa ou a empresa que não teve sucesso para a que teve é a persistência. Exatamente isso. É a persistência. É a capacidade de dar mais um passo adiante. Vai enfrentar os desafios, vai enfrentar os problemas, mas ela teve capacidade de dar mais um passo à frente e continuar caminhando, tá? Não pense que empreendedorismo é 1000 maravilhas. Nem todo dia você está animado, você está alegre, está motivado. Tem dia que você acorda assim, acorda pensando assim, hoje eu vou fazer acontecer. Que bom se todos os dias fossem assim. Mas a realidade é que um dia você acorda com dor de barriga, acorda com dor de cabeça, tem um problema na sua família, tem um problema na sua empresa e aquilo vai te desmotivando. E é normal. Mas você já ouviu aquela frase que não importa quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você vai se levantar? É isso que vai fazer a diferença. Não importa quantas vezes você vai perder, quantas vezes você vai errar, o que importa é a sua capacidade de continuar caminhando para frente, independente do que aconteça. É isso que vai fazer a diferença. É isso que a empresa que está ali há 2 anos, 3 anos, 5 anos faz e que você talvez não está fazendo e que você vai precisar fazer. Independente dos problemas, dos desafios, levante a cabeça e foque somente no que você pode resolver. Não perca tempo em coisas que você não pode resolver ou em coisas do passado. Muitas pessoas ficam remoendo, né, o passado. Ah, se eu tivesse feito, se fosse diferente assim. O passado não muda mais, é importante você ter conhecimento dele. Mas foque no amanhã, hoje. O que você pode fazer de diferente hoje? O que está no seu alcance hoje? Tenha comprometimento com você. Sabe quem é a única pessoa capaz de falar para você e dizer para você com 100% de certeza de que o negócio não vai dar certo? É você. Por incrível que pareça, você é o maior sabotador da sua própria vida. Se você pensar coisas negativas,
se você não enfrentar os desafios que aparecem para você, pode ter certeza que isso não vai dar certo. Tudo que você vai fazer não vai dar certo. Então, foque naquilo que você pode resolver. Foque em você e acredite em você. Tenha comprometimento. Se você fala que você vai reservar 1 hora por dia para você focar no seu negócio, na ideia que você quer implantar, tenha comprometimento e faça isso acontecer. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Tenha certeza absoluta. Isso é a realidade. Isso é viver. Tá? E no mercado do empreendedorismo, às vezes a gente não tem margem para erro. Um exemplo, a área financeira, a área de investimento. Se você vende um carro, ou se você emprestou dinheiro, vendeu uma casa, tem uma aplicação, pega todo esse dinheiro e faz um investimento achando que aquela aplicação que você fez vai dar certo. Você investiu com toda a certeza do mundo de que aquilo daria. Mas o mercado financeiro é muito volátil, dependendo da área que você está investindo. E de repente, no outro dia, aquele mercado que você investiu, que valia centenas de milhões, não vale nada no outro dia. Isso pode acontecer. Depende do grau de risco que você está fazendo. Então, o que acontece? Você acaba se quebrando. Se o seu negócio, o seu empreendimento, o seu empreendedorismo é nessa área, você se quebrou. Mas e aí? O que você vai fazer? Outro exemplo, medicina. Para quem atua nessa área, você acha que um médico, dependendo do que ele faz ali na mesa de cirurgia, existe uma linha entre salvar a vida ou ser fatal. Ele não pode errar. Não pode, não tem margem para errar. E assim a gente tem que ser. Tentando acertar todo dia, buscando o máximo de acerto todos os dias. Um outro exemplo que a gente pode dar é uma confeitaria. Ah, mas confeitaria eu posso errar. Será que pode? Se chega o seu cliente, faz encomenda de um bolo e fala que amanhã ele vai passar às 15 horas na sua confeitaria para pegar esse bolo, porque a família está toda reunida e está esperando. O que ele espera? Que vai chegar na sua confeitaria, o bolo vai estar pronto e ele vai chegar no compromisso dele, no horário. Mas e se ele chegar às 15 horas na sua confeitaria e o bolo não foi feito, não está pronto, vai levar mais 1 hora, 2 horas ou nem vai conseguir entregar? Será que teve margem para erro? Ah, mas é só um cliente. É só um cliente. Mas tenha certeza absoluta que esse cliente não vai voltar mais na sua confeitaria. E assim que as coisas vão acontecendo. Só vai degringolando. Então não tem margem para erro. Não pense assim, é só um cliente, é só mais um. Só aconteceu com ele. Trate um cliente como se fosse o único. Se você está empreendendo, independente da área que você vai fazer, faça da melhor maneira possível. Ontem mesmo tivemos uma experiência, eu e minha esposa, numa empresa que faz cesta de café da manhã. Uma empresa bem conceituada aqui. A gente solicitou, era aniversário de uma cliente nossa. A gente solicitou uma cesta de café da manhã, foi enviar para ela. Né, ela queria fazer um agrado. Mas sabe aquele mau atendimento? Aquele atendimento de que você como cliente, você sabe que você é só mais um para ela, que independente se ela fizer ou não a cesta para você, é só mais um, não faz a mínima diferença. Se você atende um cliente, você tem que atender ele com entusiasmo. Se você está vendendo algum produto, se você vende pela internet, né, que a conexão, o relacionamento é distante, não é presencial, mas você precisa estar preparado. Você tem que se colocar no lugar desse cliente e fazer da melhor maneira possível. Como você gostaria de ser recebido, de ser atendido por aquela empresa que você está prestando serviço. Então isso é muito importante. Comprometimento. Ok? Essa é a 7ª dica. 8ª dica. Tenha metas. Você é comprometido, você atende bem o seu cliente, você tem foco naquilo que você está fazendo, mas você não tem meta.
qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar. Você precisa ter isso definido também. Sem dúvida nenhuma, isso também é um grande diferencial na maioria dos empreendedores. Muitas empresas no dia a dia acabam fazendo o seu trabalho sem saber onde vai chegar. Tá? E eu não estou falando somente do financeiro, que é o principal fator hoje, que muitas empresas não sabem o quanto precisa faturar, o quanto estão faturando, o quanto precisam pagar entrando o mês. Então isso é muito importante, você precisa ter isso muito bem definido. Se você não tem metas definidas, metas claras, não estão visíveis, como você vai saber como chegar lá? Quer ver um exemplo? Eu quero emagrecer, a minha meta é emagrecer. Ok, mas emagrecer quantos quilos? Se eu não estabeleço quantos quilos eu quero perder, se eu me pesar hoje na balança e amanhã eu me pesar de novo e estiver pesando 100 gramas a menos, concorda comigo que emagreci? Sim, emagreci. Mas será que eu bati a minha meta? Será que eu estou satisfeito com esse peso que eu perdi? Aí é que está a diferença. Ah, eu quero emagrecer 5 quilos em 15 dias. Ok. Aí eu tenho uma meta definida, eu já sei onde chegar. E como eu vou chegar lá? Como que eu vou emagrecer 5 quilos em 15 dias? É um desafio. Ah, eu vou reduzir a minha alimentação, vou cuidar da minha alimentação, vou fazer exercício físico durante todos esses dias, vou monitorar o meu peso todos os dias para ver se eu estou conquistando realmente a meta que eu planejei. Isso é ter meta. Ah, minha meta é correr 10 quilômetros. Mas faz 10 anos que eu nem pratico um exercício físico. Eu não sei nem o que é caminhada mais. Para mim, na padaria ali na esquina eu pego o carro. Então, como que eu vou caminhar 10 quilômetros? Tem que ter um planejamento. Eu tenho que ter uma meta definida. Em quanto tempo eu vou caminhar 10 quilômetros? Na primeira semana eu vou caminhar 30 minutos por dia, já é um começo. Eu tenho que ter as minhas metas claras, definidas, em locais que você pode ver. Você tem que ver e tem que fazer o acompanhamento. Senão, você não vai atingir seu objetivo, você não vai chegar lá. Tá? Imagine você chamar um motorista de aplicativo, ou um táxi, e você diz para ele, me leva lá. E ele vai falar para onde? Aí você fala, só me leva. Porque você não tem um objetivo, você não tem uma meta, você não tem um lugar aonde chegar. Entendeu? Então, você precisa ter meta muito bem definida. Isso é fundamental para o seu negócio. É fundamental para te guiar nesse seu desafio de empreender. Nesse seu empreendedorismo diário aí que vai acontecer. Bom, queria compartilhar com vocês aqui uma história, tá? Porque nesse desafio todo, de todas essas sacadas, vão ter desafios. Você vai ser provocado e você vai ter que provar todos os dias para você mesmo, né, que isso funciona, que isso é para você e que isso vai dar certo. Se você é casado, se você mora com seus pais, se você tem afinidade com alguma pessoa, compartilha, né, de assuntos que você só compartilha com ela. Qual a dica que eu dou? Compartilhe essa sua ideia de empreendedorismo com ela. Tá? Isso só vai fortalecer o negócio. Mas não tente convencer ela de que vai dar certo e de que ela tem que estar junto com você. Mas você precisa pelo menos compartilhar com ela sobre essa ideia, com essa pessoa. Por quê? Qual a diferença? Se ela não te apoiar, tá tudo bem. Ok, você vai entender e você vai seguir em frente mesmo assim. Mas se ela te apoiar, não tenha dúvidas de que você vai crescer mais tranquilo, de que a sua vida empreendedora vai ser mais fácil. Por quê? Porque você vai ter alguém ali junto com você que te apoia, que te escuta. Às vezes ela compartilha da mesma ideia, ela está empreendendo com você. E isso faz toda a diferença. Tá? Ah, mas eu não tenho ninguém, ou a pessoa que eu convivo aqui não me apoia. Tá tudo bem. Agora sim,
você precisa saber os seus limites. Isso que você vai fazer de novo, né? Você é casado, por exemplo. Vou dar um exemplo porque eu também sou casado. Isso que você vai fazer de novo vai causar uma separação, por exemplo? Você está disposto a isso? É isso que você quer? Ah, nem me dou bem mais com meu parceiro aqui, com a minha parceira, e tá tudo bem, eu prefiro priorizar aqui meu empreendedorismo do que o meu relacionamento. Será que é isso? Ou o que você vai fazer, no máximo vai ficar uns 2, 3 dias sem falar com essa pessoa e tá tudo bem, depois ali tá tudo resolvido. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque ação tem reação. Saiba disso. Toda ação que você fizer tem uma reação. Então você está preparado para as reações que você vai sofrer com as ações que você vai tomar? Isso tem que estar muito bem claro. Tá, vou contar uma história minha aqui. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a minha esposa ela estava desenvolvendo um projeto em Santos. E ela ficou lá quase um ano. Dentro desse período de um ano, a gente revezava. Ela vinha para Curitiba e eu ia de Curitiba para lá e a gente estava fazendo esse revezamento, né? E tá tudo bem. Ela estava tocando a vida dela lá e eu aqui. E a gente foi se adaptando nesse convívio aí, foi acho que 10 meses aproximadamente. Nesse período, eu aqui, um colega, eu posso falar, um conhecido, né, um empresário que eu conhecia, ele acabou me abordando falando que tinha um projeto para mim e para minha esposa. E eu comentei com ele, falei que minha esposa não estava em Curitiba, que ela estava em Santos, e mesmo assim eu fui tomar um café com ele, fui conhecer esse projeto que ele estava disposto a compartilhar comigo. Tá? Era um projeto de estadias em hotéis, ele estava montando um grupo, ele vendia estadias em hotéis naquele período, e ele gostaria de que eu fizesse parte desse negócio para a gente também abrir uma outra filial e vender esse serviço. Né? Confesso que na hora que ele falou isso não me chamou atenção, não foi prioridade para mim, mas acabei aceitando o convite dele e fui tomar um café com ele. E acabou me despertando um interesse tão grande, achei fantástico o projeto que ele tinha me apresentado, que aquilo mexeu comigo, eu voltei em casa, mal conseguia dormir aquela noite. Né? E eu com aquela vontade de compartilhar para minha esposa e pensando ao mesmo tempo, falando assim, se eu falar para ela, o que ela vai pensar? Né? Tava com aquele friozinho na barriga. Será que ela vai me apoiar? Será que não vai? O que aconteceu? Ela lá em Santos, né, ela nem sabia, ela falou, mas você tá louco, tantas coisas que a gente tem para fazer, isso aí não vai funcionar, a gente só vai gastar dinheiro, não vai dar certo, não faça isso, não sei o quê. Mas aquilo mexia comigo, dentro de mim. E eu falei assim, não, eu vou assumir a responsabilidade e eu vou fazer esse projeto. E dei a cara, a tapa e fui desenvolver esse projeto sozinho, sem o apoio dela. Tive que aguentar uma pressão por parte dela nesse período, né, de que isso não funcionaria, isso não daria certo, de que eu estaria gastando, investindo mais dinheiro que a gente não poderia, né, nesse período. Mas eu acreditei em mim, acreditei no projeto e fui desenvolver esse projeto. Ou seja, deu certo, deu muito certo. E exatamente 45 dias depois, eu tive um faturamento ali, estava tendo um faturamento médio de R$ 5.000. Tá? Um negócio que eu comecei do zero, 45 dias depois, estava tendo já um faturamento de 5.000 a mais. Isso era um projeto, um plano B, tá? Um projeto à parte do que eu fazia. Eu era funcionário CLT também na época e resolvi desenvolver esse negócio e deu certo. Quando a minha esposa veio para Curitiba e ela acreditou, ela viu que o negócio dava certo, o que ela fez? Aí a soma do meu conhecimento com a vontade dela se tornou um foguete. Ou seja, em 15 dias ela já estava tendo faturamento de 5.000 também. A cada 15 dias ela faturava esse valor. Então isso foi fantástico. E por que eu estou compartilhando isso para vocês? Que sozinho, se você acreditar em você, se você acreditar no seu projeto e
saber que isso é capaz, pode ter certeza absoluta que isso vai dar certo. Mas se a pessoa que está do seu lado te apoiar e comprar essa ideia junto com você, mas isso vai dar muito mais certo, a velocidade vai ser muito melhor, mas sem dúvida nenhuma, com toda a certeza absoluta, tá? Então pense nisso, compartilhe a ideia, tenha conhecimento das reações que você vai ter para você não acabar sofrendo nenhum susto ou você pensar assim, mas isso eu não sabia, mas eu não tinha pensado nisso, né? E o tombo ser muito maior. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês é exatamente isso, tá? Eu gostaria de compartilhar aqui agora, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu? A gente teve 8 sacadas aqui nesse bate-papo, tá? A primeira, tire a sua ideia da cabeça. Não adianta você ficar com seus pensamentos somente na sua cabeça. Tire ela, coloque no papel, no Excel, no Word, onde você tiver mais afinidade, tá? Eu confesso que isso daqui é a melhor ferramenta hoje para mim, ainda, tá? Papel e caneta é a melhor maneira, mais rápida e eficiente de você estar registrando a sua ideia. Tenha planejamento. Planeje tudo aquilo que você vai fazer, quais as etapas que você vai seguir, como você vai fazer. Terceira sacada, tenha foco. Depois que você fez o planejamento, você vai ter várias etapas ao mesmo tempo, muitas coisas, atividades para você fazer no dia a dia, então tenha foco. Vá fazendo uma de cada vez e faça várias ao mesmo tempo. Quarta sacada, recursos. O que você vai precisar para você fazer o seu negócio, para você empreender na sua área. Vai precisar de ferramentas, equipamentos, quanto de investimento você vai precisar, qual vai ser o tempo que você vai ter que dedicar no seu negócio, ok? Quinta, ação. Não adianta você planejar, você ter tudo pronto e você achar que nunca vai estar pronto, né? Você achar que nunca está perfeito, sempre pode melhorar aqui e acaba não começando. Tenha ação. Comece. Lembre-se, o feito é melhor do que o perfeito. Sexta dica, acompanhamento, análise, melhoria contínua. É um ciclo evolutivo, ok? Então, depois que você está fazendo, analise, colete seus dados, veja onde você pode melhorar e melhore. E faça isso tudo de novo, todos os dias. Sétima sacada, comprometimento. Assuma o comprometimento com você, com a sua equipe, se você já vai começar com a equipe. Mostre que você está comprometido com aquilo que você acredita, com aquilo que você precisa fazer. Se você vai abrir uma loja e você diz que vai abrir ela todos os dias às 8 horas, às 8 horas abra ela. Não abra 8h05, 8h03, 8h10. Abra às 8 horas. Antes, tudo bem. O importante é você demonstrar que você tem comprometimento com o seu cliente, que você está comprometido com o seu negócio. Metas. Tenha metas claras. O seu objetivo tem que estar muito bem definido, tem que estar bem detalhado para você saber onde você vai chegar e quais as etapas que você vai passar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, coloque uma curtida aí, coloque seu comentário, tenha sua dúvida, coloque ali que eu vou tentar responder o máximo das perguntas que tiver. Sem dúvida, eu estou aqui para ajudar, acredite nisso, tá? Eu aprendo todos os dias e aprendo com você, aprendo com a troca de experiência. Então, siga o Consultorando também lá no Instagram, nas redes sociais e vamos juntos ao sucesso. Ok, empreendedor? O primeiro passo você já deu, que foi estar aqui me aguentar até agora para a gente compartilhar dessas ideias e essas sacadas juntos. Ou você decide, ou decidem por você. Pense nisso. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um beijão, fiquem com Deus.